Com a aproximação do período de férias escolares, já que muitas famílias, planejam ir viajar para o interior, preferem ali áreas de montanha, cercadas por matas, essa atenção realmente precisa ser redobrada. Para reforçar esses cuidados com prevenção e o tratamento, eu converso a partir de agora com o médico Dr. Gabriel Redondano e Oliveira. Espero que eu tenha falado correto. Doutor, muito bom dia e obrigada pela sua presença ao vivo aqui com a gente no Edição Manhã. Obrigado, bom dia. Agradeço o espaço, é uma oportunidade de a gente falar para a população e algumas medidas também que podem impactar isso, e por que dizer que podem até salvar vidas. Com certeza, doutor. Vamos começar então relembrando como que ocorre a contaminação. Perfeito. A contaminação, ela se dá, quando o carrapato ele pica, a pessoa. O carrapato ele tem algumas fases de evolução da vida dele, mas não precisa ser aquele carrapato grande, que é o carrapato estrela. As outras fases mais jovens do carrapato, como o miquim, que na verdade no estágio de evolução é o que mais é encontrado agora nessa fase do ano, que são pintas, praticamente você acha que é uma pintinha nova. Então, não é uma pintinha nova, pode ser o carrapato, e tem a linfa também, que é o carrapato aquele mais vermelhinho. Essa picada do carrapato, a Rickettsia, que é a bactéria, ela fica no aparelho bucal, que suga o sangue da pessoa, O carrapato, ele precisa de sangue para passar de estágio, e esse contato aí, aproximadamente acima de 4 horas, que tem o risco da contaminação da Rickettsia que está na boca do carrapato. Quando identifica o carrapato, então, toda vez que vai visitar alguma área que possa ser uma área de risco ou uma vegetação, é importante a inspeção, ver se nota alguma diferença mesmo. Às vezes é uma pintinha que você percebe que não tinha, que lá pode ser o carrapato, e essa remoção tem que ser muito cuidadosa, Como foi falado na reportagem, nunca esmagar o carrapato. O ideal é que até retire com pinça, fazendo um movimento como se fosse circular para tirar o carrapato, para desgrudar, sem ele ter a chance de, na hora que estiver soltando, de espremer o carrapato e a bactéria ir para o organismo. Quando utilizar, como já foi falado, roupas claras também quando for visitar essas áreas, ou melhor, que evite essas áreas, mas se for necessário, roupas claras, protegidas, para identificação rápida também do carrapato. Doutor, a gente está também fazendo esse link com a questão das férias escolares, daqui a pouquinho já começa, e muitas pessoas fazem a opção mesmo pelo interior, por áreas de mata, e agora diante de tudo isso, a ideia é realmente ter um cuidado maior, Não precisa mudar de repente os planos, mas cuidar um pouco mais. O senhor falava agora há pouco em relação a esses cuidados, caso essa pessoa tenha ido a uma área onde há o aviso, que possa existir ali o carrapato estrela. O que é? Vamos especificar um pouco mais isso? Quais os cuidados a partir do momento que a pessoa esteve nesse local? Você falou que às vezes parece uma pintinha, muito discreto esse carrapato. Como que deve ser esse acompanhamento? Se a partir de 4 horas a situação complica, então estive no local, eu preciso então verificar o meu corpo inteiro, de quanto em quanto tempo, e tem algumas regiões que o carrapato prefere, de repente ali na dobrinha do joelho, nos braços, tem alguma dica, alguma orientação específica em relação a isso? É difícil falar em região preferida, que o carrapato ele necessita de sangue. Então, vamos dizer assim, realmente são nas áreas que a gente tem mais calor. Então, realmente, dobras, axilas, mas eles podem ficar em qualquer parte do corpo. Às vezes, você vai com uma bermuda e fica desprotegido as pernas, é uma região que o carrapato pode também se alojar. Na verdade, assim, não é após 4 horas, É quando o carrapato fica grudado por mais de 4 horas, que aí sim o risco da transmissão da Rickettsia, que é o causador da febre maculosa, dessa bactéria, que aí tem maior chance de ter contaminado a pessoa. O que é importante? São sinais de alerta. Se você está tendo febre, dor de cabeça, dor pelo corpo, é importante procurar o pronto-socorro um hospital para fazer o diagnóstico. O médico vai ter toda a condição, ele vai fazer uma anamnese, algumas perguntas, vai identificar se aquela pessoa ela teve uma exposição ou se ela teve numa situação de risco, perto de uma vegetação, próximo a rios, por exemplo, e aí vai entrar com a terapia adequada. Vai excluir, porque são sintomas muito genéricos no início, Várias doenças podem ter os mesmos sintomas. O médico ele vai ter a capacidade, na maioria das vezes, de destruir outras doenças, mas é lógico, se ele suspeitar, está indicado começar a terapia com antibiótico.
Perfeito, doutor. Muito importante o senhor trazer isso também, porque especialmente agora, diante desse surto, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Desse paciente que esteve em área de risco, falar isso para o médico. É claro que o médico tem essa expertise, e vai saber em muitos momentos identificar, mas já facilita muito o caminho se esse paciente chega e fala: estive em determinado local e tenho determinados sintomas, para facilitar o diagnóstico, visto que são sintomas, como o senhor trouxe, muito parecidos com de outras doenças, né? Sem dúvida, né? A gente está falando com sintomas que pode ser, de repente, de uma gripe, sintomas, por exemplo, de dengue, outras causas de viroses, pode se confundir. Então, é importante se teve ou não contato com áreas endêmicas. Embora, assim, Campinas, vamos dizer assim, até tem uma frase, né, que é utilizada, o Angelami, que é um infectologista, um dos maiores especialistas em febre maculosa do Brasil, que a gente tem a sorte de estar na nossa cidade, que orienta as nossas condutas, que fala assim, que a febre maculosa está para Campinas como a malária está na Amazônia, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem muita vegetação ao redor, o que é muito bom, e também tem muitos rios, né? A área hídrica de Campinas ela é muito rica. Isso aí, a gente tem uma população de capivara também, que é onde o carrapato prefere fazer o seu ciclo, na capivara, também no cavalo. Isso aí propicia um ambiente mais favorável à febre maculosa. Então, e por se tratar de uma doença de alta letalidade, a gente não pode perder, e por isso que os médicos estão capacitados, também a Prefeitura de Campinas, através da Vigilância Sanitária, vem fazendo diversos treinamentos de capacitação, e os hospitais também, né, com uma doença de alta letalidade, e que pode ter um desfecho muito favorável se for introduzida a terapia precoce, né, ou seja, num tempo hábil. Isso é muito importante, que você evita desfechos trágicos mesmo. Então, a capacitação e a sensibilização da comunidade médica e dos hospitais está sendo muito intensa. Isso aí vai ajudar muito na terapia precoce desses casos. Doutor, a nossa audiência é muito ampla. A gente, inclusive, tem pessoas que nos acompanham no Nordeste do país, em Salvador, e a gente também está pela internet, então acaba que essa é uma informação que realmente chega para várias pessoas que muitas vezes escolhem realmente a região de São Paulo para tirar férias, né? Então, tá planejando as férias, de repente aquele nosso telespectador lá de Salvador vai vir aqui para São Paulo, já esquematizou tudo, já comprou a passagem. O que ele precisa colocar nessa mala em relação mesmo à roupa? Eu vou para uma área de mata, eu sei que eu vou querer visitar determinado parque, tem que ter ali uma roupa clara? Tem que ter ali, de repente, uma calça comprida? Qual que é a orientação nesse caso, doutor? Perfeito, não precisa, né, mudar a viagem programada nas férias é muito importante também, né, o que propicia saúde mental para a gente continuar o dia a dia, o ano. Agora tem que se proteger, né? A medida mais eficaz a roupa clara. Por que é? Que a roupa clara, se você vê, fica mais fácil você visualizar o carrapato subindo, né, pela roupa, por exemplo. Utilização de roupas claras, manga comprida, se possível também, além de calça, alguma bota também. Tem algumas pessoas que colocam, que já foi descrito também pela Vigilância Sanitária, até mesmo fita adesiva dupla face no calçado, que aí seria, vamos dizer assim, uma armadilha para esse carrapato não atingir, a pessoa fica presa ali. Então, medidas de proteção. Ficar sempre alerta aos sintomas, né? Embora o período de incubação da febre maculosa, ou seja, depois que teve a picada do carrapato, não são todos os carrapatos que estão contaminados pela Rickettsia, apenas 1% que estão, mas como a carga é muito alta, é suficiente, esse 1% ele acaba, assim, como são muitos, o número é muito grande, a gente não pode lidar, que não tem uma chance de contaminação. A partir do momento que teve a picada do carrapato, a incubação fica de 2 até 14 dias para aparecer os sintomas, né? Então, ficar atento. Depois que teve uma área que foi, vamos dizer assim, que teve algum risco de exposição, saber que pode demorar de 2 até 14 dias para início dos sintomas. Aparecendo os sintomas, é muito importante. Teve febre, dor pelo corpo, dor de cabeça, procura o serviço médico, e o médico vai ter aí, com certeza, o tempo hábil para instituir o tratamento, né? O tratamento precoce, que é a base de antibiótico. Certo, doutor. A Ana Luísa de Hortolândia pergunta se é possível ser infectado mais de uma vez. Isso é um tema controverso, né? Se pode ou não pode ser infectado, mas há chance, sim, embora seja mais raro,
mas a chance de quem teve febre maculosa uma vez, se tiver uma outra exposição, o risco não é zero de ser reinfectado. Ele não está imune à febre maculosa. A chance é menor do que da população em geral, mas ela existe também. Tá certo. Então, respondendo a Ana Luísa, eu tenho certeza que é uma dúvida de muita gente também. O importante é se cuidar e realmente redobrar a atenção, né, doutor? Sem dúvida, redobrar a atenção, evitar as áreas, vamos dizer assim, porque esse carrapato ele não fica em áreas pavimentadas, né? Então, por exemplo, você não vai encontrar ele em cimento, áreas pavimentadas. Ele gosta de vegetação, né? Vegetação, a folha que está caindo lá. Então, evitar essas áreas. Outra coisa, agora, como já foi falado na reportagem também, às vezes a gente tem cachorro, tem algum animal. Esse carrapato, a predileção dele não é pelo cachorro, ele é pelo cavalo, pela capivara. Só que se esse cachorro for para essa área infestada também, ele pode contrair esse carrapato e trazer para dentro de casa. Então, é a prevenção e ficar assim, é uma área endêmica, é difícil, é praticamente impossível o controle, que a gente tem que ficar atento, então. Prevenção, utilização de roupas para proteger também, e atento ao aparecimento dos sintomas. Se aparecendo os sintomas, procure o serviço médico mais próximo, que aí a gente vai ter feito diagnósticos diferenciais e, se for necessário, vai ser começado a tratar com antibiótico. Muito obrigada, viu, doutor Gabriel? Falamos sobre aqui mais uma vez sobre a importância de cuidar, de ter um cuidado redobrado, a prevenção, diagnóstico em relação à febre maculosa. Quero agradecer muito ao senhor, um ótimo dia, um ótimo fim de semana para o senhor, viu? Para você também, parabéns pelo programa. Agradeço toda a audiência de quem está nos assistindo aí, espero ter sido muito útil. Um ótimo final de semana a todos. Com certeza muito útil, você aí de casa pode rever essa entrevista, essa você tem que compartilhar aí no grupo da família para não restar dúvida. Realmente muitas orientações para a gente utilizar, especialmente ao longo desse período em que a gente está vivendo aqui na nossa região, né? Tá aqui, olha, o nosso canal do YouTube, basta você entrar lá na plataforma, acesse e coloca Rede Família e você já tem acesso à nossa programação ao vivo e também a esses trechos dos programas, como, por exemplo, as entrevistas. Então, basta você acessar e se inscrever, não esquece, tá?